Olá, seja bem-vindo ao podcast Sevencast, o nosso encontro semanal. Hoje a gente vai lidar um pouco sobre o aspecto da vida profissional e espiritual. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a doutora Ana Terra. Doutora Ana Terra, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo em paz, doutora? Olá, pastor, tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, conversar um pouquinho. Perfeito. Doutora Ana Terra Fonseca Barreto. Eu fiquei curioso pelo Terra, sabia disso? Uhum. De onde é que vem esse Terra, esse sobrenome Terra? Então, meu pai, quando minha mãe estava grávida ainda, né, teve contato com a história de Érico Veríssimo no Tempo e o Vento. Né, e aí, uma das protagonistas é a Ana Terra, né? E era uma personagem muito forte, né, muito determinada. E como meu pai também é um pouco assim, acho que ele queria imprimir isso na prole dele. Aí, a despeito de minha mãe não querer, ele colocou esse nome. Perfeito, mas Ana Terra é um nome bem expressivo. Doutora Ana, ela foi graduada pela Universidade Federal de Sergipe, né? 2014, né? Especialista em clínica médica pela UFS, 2017, e especialista em cardiologia pelo Hospital Ana Neren, 2017 a 2019. Muito bom. Doutora, como foi que começou, então, essa paixão por medicina? Então, na verdade, eu sempre vivi no interior, né, em Simão Dias, e uma vida bem voltada para lazer, para a família, para a escola, né? E naquela época, né, no interior, a gente não tinha essa vivência, esse pensamento, né, de o que você vai fazer na faculdade, né? Era algo bem assim, focado no agora, né? Aquela criança que vive, né, para brincar, para se divertir, para obedecer os pais, para fazer suas coisas na escola, mas não tinha esse pensamento que atualmente, principalmente quem está nos grandes centros, né, Sim. Pensa bastante. E foi algo assim bem de última hora mesmo, né? Quando chegou no segundo ano, eu ainda estudava no interior, segundo ano do ensino médio, e aí eu estava sentada com meu pai, e aí ele disse assim: minha filha, você vai querer fazer o quê, né, no vestibular? Pai, não parei para pensar ainda não. E aí, eu gostaria muito de fazer medicina, mas aí, né, veio as coisas da vida, tive que trabalhar, sua mãe engravidou, bererê, aí pronto, eu decidi abraçar o sonho dele e graças a Deus estamos aqui. Que bom. De alguma forma, ele também já vinha influenciando a doutora nessa direção, antes mesmo desse momento, eu creio, né? Porque, por exemplo, meu pai sonhava ser um músico. Na nossa família, a gente tem uma tradição musical. Meu pai, ele guardava uma viola do pai dele, e aí, aliás, que era do avô dele, que ficou para ele e deixou para mim. Meu pai já faleceu há algum tempo, mas ele tinha isso, né? E, consequentemente, por um período também, eu cheguei a tocar em bandas, em trio elétrico, essa coisa toda. Hoje não mais, hoje eu toco mais na igreja, porém, essa influência que ele trouxe para mim foi muito forte. Então, eu creio que a família tem um papel importante também nessa questão da decisão. Que bom. Doutora, nesse processo, então, de começar o curso de medicina, houve em algum momento assim algum desafio da caminhada? Pode ser que haja alguém aqui agora que também sonha cursar medicina, sonha se entregar a essa causa humanitária. Eu queria que a senhora pudesse trazer para a gente assim, alguns elementos e, de repente, alguma dica para quem hoje pretende trilhar o mesmo caminho que a senhora tem trilhado. Olha, eu acredito que algo que eu não tive o discernimento, né, a sabedoria de pensar a princípio, né, mas que, graças a Deus, Deus foi formando isso ao longo da jornada, né, em mim, mas que, né, para quem vislumbra, né, essa área ou qualquer outra área de fato, você saber qual a razão, né, o motivo, o propósito de você estar desempenhando aquela atividade, porque, infelizmente, o que a gente percebe, né, na medicina, assim como em todas as outras áreas, é a busca mesmo pelo imediato, né, pelo financeiro, e você não foca nas pessoas, né, no resultado primordial para o qual você tem que realmente trabalhar, né, você tem que devotar sua energia, né, seu tempo, né, seu amor, seus esforços, seus desafios que você tem que enfrentar. E isso é algo assim que, no ambiente em que eu trabalho, e certamente em outros lugares também, não só
aqui em Aracaju, em Sergipe, mas em todo lugar. É um desafio grande, assim, que a gente enfrenta, que a gente se decepciona de ver como, né, vários colegas não têm essa entrega que as pessoas necessitam. Né? E acredito que isso em todas as áreas, né? Mas que se a pessoa realmente tiver esse desejo, né, que faça, né, pelo amor. Claro que o resultado vai vir, né? Quando você imprime suas forças, sua energia, seu amor naquilo que você desempenha, o resultado vai vir, né? Mas que o objetivo realmente de você ajudar e de você devolver para as pessoas vida, né? Devolver alegria, devolver força, né? E estimular, especialmente na medicina, acho que isso é muito, muito importante e se comprometer com isso acho que é essencial. Perfeito. Eu pensava o seguinte, enquanto eu me planejava para conversarmos hoje, por ser uma questão bem humanitária e de empatia, não tem como não se entregar. O ideal é que se entregue, mas agora, como fazer para que essa entrega não traga, por exemplo, desafios emocionais? Porque vai cuidar do paciente. Há um envolvimento, né, com a história da pessoa. Como é que a doutora administra essa questão, né, de lidar com o paciente e, de repente, viver uma possível perda ali? E como é que lida com isso, doutora? Acho que esses mesmos desafios o senhor também enfrenta, né, no seu cotidiano. Sim. Sem dúvida, é desafiador pelo aspecto pessoal, né, mas especialmente por você buscar se colocar, né, na pele do outro, da família que sofre, né, do paciente que sofre. E, na verdade, assim, eu encaro como uma oportunidade, né, de fazer diferença na vida daquela pessoa. Muitos dos meus pacientes não estão conscientes também, então acabo tendo mais contato, né, mais relacionamento com os familiares. Então, né, nesse momento, é algo assim determinante mesmo que eu acredito que essa entrega, né, esse comprometimento, né, esse amor, essa relação mesmo de empatia, né, de transferência, de contransferência é muito importante da gente, né, buscar estabelecer. Porque, né, você imagina, né, como pastor, no contato com pessoas doentes, no contato com pessoas que estão em presídios, né, no contato com pessoas vulneráveis, né, enfrenta também essas mesmas dificuldades. Com responsabilidade muito maior, né? Porque além das demandas físicas, a demanda espiritual, né? Então, é um desafio muito grande, mas o que eu busco pensar é me colocar, né, no lugar deles, né? A empatia, eu acho que você se colocar no lugar daquela mãe que sofre, né, no lugar daquele filho que sofre, sem dúvida, né, que é justamente o que Jesus chamou para a gente fazer, independente do lugar, né? Então, algo que meu pastor Nailson sempre me fala, né? Seu trabalho é seu ministério, seu trabalho é seu ministério. Né? Então, eu busco pensar, né, nisso. Claro que a gente erra, né, todos os dias, a gente podia fazer melhor, mas se a gente pensar nisso, que nossa família, nosso trabalho, né, nosso cotidiano é a oportunidade que a gente tem de ser a carta, né, de Jesus para as pessoas. Então, e se ele nos capacitar para isso, se a gente conhecer ele e se entregar para que ele faça essa obra na gente, né, acho que é uma grande, grande honra e uma grande oportunidade. Sim. Eu quero também explorar um outro aspecto. São curiosidades que talvez alguém que nos assiste tem. O seguinte, é muito comum a gente ver os profissionais da medicina na correria, de um plantão para outro e tal. Como viver o aspecto social quando se tem emergências e tal, né? O plantão. Eu conversava recentemente com um colega que ele disse, amigo, eu estava X dias sem dormir, e é de um lugar para outro, um colega precisou, fui lá tirar para ele também. Doutora, como é que funciona isso? Eu tenho essa curiosidade, né? Quais são os desafios para que tenha, claro, seja um excelente profissional, mas também tem esse lado social, né? Isso, sem dúvida, vai muito de pessoa para pessoa, né? Na época que eu estava na residência, né, que você tem a carga horária dos estudos, que você tem que trabalhar, né? E na época que eu estava na residência, eu não conhecia Jesus, né? Então, o aspecto social e religioso e de igreja não existia. Então, era essa questão da celeridade, né? E do pouco tempo para você, para refletir mesmo, né? Sobre você, sobre as coisas, sobre as pessoas, estava bem prejudicado. Mas, quando a gente realmente entende a oportunidade que é o tempo, né?
que a gente precisa dar valor para ele, né? Que a gente precisa organizá-lo e priorizar, né? A Deus, a família, né? E as obrigações, elas existem, né, para todo mundo, mas na medida em que a gente decide e coloca tempo, coloca esforço para as nossas prioridades, acho que isso vai, né, sendo manejado de uma forma mais leve. Perfeito. O esposo da senhora, o doutor Bruno, ele é de que área mesmo? Cardiologista também. Cardiologista também. Rapaz, esse pessoal ligado bem. Os corações se uniram na cardiologia. Foi, na residência, graças a Deus. Na residência foi? Foi. Que legal. Eu tenho histórias também de colegas que, indo ao seminário teológico, foram solteiros e, chegando por lá, conheceram alguém lá no próprio seminário, se uniram por lá. Então, as universidades têm também esse aspecto, né, social, e acaba tendo, de repente, um enlace matrimonial a partir dali. Graças a Deus. Perfeito. Mas também se formaram juntos? Como é que foi? Não. Eu me formei aqui em Aracaju, né, na UFES. Aí fiz clínica médica aqui. E em 2017 eu fui fazer residência de cardiologia em Salvador. Bruno morava lá, né, em Salvador. Uhum. E aí, logo no primeiro mês da residência, a gente se conheceu. E aí, 2 meses depois, a gente começou a namorar. Graças a Deus, estamos aqui. Pronto. Ele é sergipano? Não, ele é baiano. É baiano? É baiano. Olha aí. Aí, a gente veio para Aracaju em 2020. E né, decidimos ir para um lugar que tem um ar, né, mais interiorano e, ao mesmo tempo, capital. Porque em Salvador, realmente, a vida é muito corrida. E ele, né, agradeço muito a Deus por ele ter abraçado esse desafio, essa oportunidade de ter vindo para cá, né? Porque a gente, né, já tinha também uma vida estabilizada lá, mas ele não tinha, né, amigos, né, outros familiares aqui. Então, foi, graças a Deus, muito bom a gente ter vindo para cá. Minha família também mora aqui, né, no interior. Pronto. E ficar perto da família é uma bênção, né? Sempre uma bênção. Doutora, a gente vive um dilema também entre ciência e religião. É muito comum a gente ver podcasts falando sobre esse assunto. E eu creio, na minha perspectiva, as coisas elas não se anulam, de certa forma. Como é que a doutora enxerga, né, a religiosidade ou a espiritualidade como mais uma dimensão, né? Nós falamos aqui da dimensão social, a dimensão física também do cuidado emocional. Mas como é que a doutora avalia essa questão da dimensão espiritual? Eu pude, né, experimentar os dois lados, né? O lado sem a espiritualidade, né, da medicina e o lado realmente depois que Jesus nos mostra, né, como a vida é quando Ele está com a gente. Sim. E, sem dúvida, quando a gente encara esses desafios que a medicina tem, né, de relacionamento, de entrega, né, de responsabilidade, sem Deus, eu acredito que fica muito prejudicado tanto para o âmbito do próprio médico quanto, sem dúvida, especialmente para o âmbito dos pacientes. Sim. E dos profissionais, né, que estão ao nosso redor. Porque em todos os lugares existem pessoas moralmente justas, né, legais, e pessoas também, né, que não, infelizmente, não buscam, né, olhar para as pessoas, né, como deveriam. Mas, na medida em que Jesus dá esse novo olhar, né, para a gente, do propósito para o qual a gente está aqui, né, e que realmente esse lado da eternidade, ele vai passar, né, que Jesus vai voltar e que o que Ele deseja que a gente faça enquanto a gente está aqui e o que a gente faz enquanto espera. Sim. Sem dúvida, né, a gente ter esse professor, né, que é o Espírito Santo do nosso lado, muda completamente. Então, eu digo que a minha vida na medicina, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer especialmente também uma comunidade de fé, né, de ter amigos, né, de ter pessoas com quem contar, né, de ter
pessoas para me ensinar, para me discipular, né? Como, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade, faz toda a diferença, né? Porque todos nós temos nossas debilidades. Sim. Né? E eu acredito que continuo tendo elas, mas os meus defeitos, eles eram muito mais exacerbados e eram muito mais descontrolados, né? Com as pessoas, com a família, com o cotidiano, com o trabalho, sem ter, né, o Espírito Santo ali para estar tolhendo esses galhos que precisam ser tolhidos, né? Sim. E eu acredito que o sofrimento no mundo, ele se multiplica tanto justamente por conta disso, né? Porque a gente não sabe por que a gente está aqui, não sabe para onde, qual é a direção que a gente tem que ser levado, né? E quem está levando a gente. Então, muitas vezes a gente coloca nós mesmos, né, como centro de tudo. Sim. E, invariavelmente, todas as outras coisas que giram em torno desse centro gravitacional vão acabar se colidindo, porque a gente não é a força gravitacional, né? Sim. De tudo que existe. É Deus, né? De fato. Então, quando a gente coloca a gente no centro ou qualquer outra coisa no centro, né? De fato, as coisas acabam não funcionando bem, por mais que a gente tenha tudo. Então, antes disso, né? Sempre tive, assim, uma vida, graças a Deus. Nunca tive excessos, né? Nem mesmo na minha infância, mas o fato de eu sempre ter sido uma pessoa, assim, moralmente correta, né? Buscava fazer as coisas da melhor forma, né? Sempre busquei. Mas, sem dúvida, você ter essa ótica, né? Tirar realmente essas escamas dos olhos e ver qual é o seu foco, de fato, é transformador. Perfeito. Essa busca pelo significado, né? A busca por compreender o para onde vai, para alguns gera uma crise existencial. O indivíduo busca, não consegue encontrar e ele, ao se ver como o principal ponto, sendo ele falível, às vezes para muita gente vem a crise de existência, né? Ou então você encontra, né? Porque no mundo tem tanta coisa, né, para nos confundir. Sim. Você encontra coisa demais e acaba que você não tem a oportunidade de olhar mesmo para aquele que deve ser, né? Sim. O centro. Perfeito. Doutora, quando foi o primeiro contato assim com o estudo da Bíblia? O contato com a TV Novo Tempo? Compartilhe com a gente isso daí. Então, na verdade, meu primeiro contato com a Bíblia foi em Salvador, né? De fato, durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu nunca tive uma vivência mesmo de igreja, né? Minha família é católica, mas não tem essa cotidiano mesmo, né, de igreja. E eu não sabia nem como é que abria uma Bíblia, né, na verdade. A gente aprendia o Pai Nosso, né? Só o Pai Nosso mesmo. Pai Nosso, na hora de dormir e tal. E, de fato, era o que eles tinham para passar para a gente. A gente aprendeu o Pai Nosso. Mas meu primeiro contato com a Bíblia foi em Salvador, né? Tinha uma preceptora minha, lá da minha primeira residência em Salvador, né? Que eu fiz 2. O nome dela é Ana Olívia. E ela tinha um pequeno grupo na casa dela. Olha aí. E aí, ela... Na verdade, eu me ofereci, né? Foi lá no fim do ano, já em novembro. Só um detalhe. Tinha um pequeno grupo. Isso. Que na igreja dela chama célula, né? Ela tinha uma célula na casa então, dela. Essa questão do pequeno grupo já lhe persegue há muito tempo. Então, foi a forma pela qual, né? Graças a Deus, Jesus me despertou, né? Tem um coração que deseja, né, conhecer quem ele é. Mas, e aí, eu me ofereci, né, soube que ela tinha, e eu já vinha, né, há muito tempo, já na busca. Aparentemente, eu tinha, assim, tudo o que eu precisava, né, tudo o que eu queria, mas eu sentia que me faltava alguma coisa, não sabia o que era isso, né, e já tinha buscado em outros lugares, e, né, quando eu tive essa oportunidade de ser apresentada ao maior amor que existe, né? Através de Aninha, né? Minha mãe na fé, como eu chamo ela. Aí foi maravilhoso. Né? Infelizmente, nessa época, eu não pude assim, me aprofundar, por vários motivos. Né? Eu trabalhava todo fim de semana e o meu contato mesmo era esse na casa dela e era quinzenal. Né? A célula na casa dela era quinzenal. E logo em seguida, em 2020, a gente veio para cá. E aí foi a pandemia,
Só live, né? Isso. E mesmo nas lives eu estava procurando conteúdo pela internet. Sim, e aí sim. foi nessa ocasião. Eu sempre gostei muito de música, né? Louvores e tal. E pelo fato de eu não conhecer nada, né, da Bíblia, aí e de eu ter essa dificuldade, né? Eu via o povo assim, abra em Mateus não sei quanto. Tá, onde é que Meu tá Deus, como é que Mateus? abre, né? Aí eu ia atrás de música, porque eu tenho muita facilidade assim, de ouvir e decorar música, né? E aí eu fui atrás, né, dessas plataformas de streaming, né, no YouTube, para com esses cantores que eu também não conhecia nenhum, né? E aí foi nessa ocasião que eu conheci o Caixa de Música. E aí tinha muitos artistas, isso, através do YouTube, né? Do canal do YouTube do Caixa de Música. E aí vários artistas que eu gostava muito iam lá. E a partir daí um canal começou a, né, indicar o outro. E aí eu acabei também tendo contato com o canal do Espaço Novo Tempo. Isso. Legal. Só que eu não tinha ido lá, né, pessoalmente. Estava tudo fechado, tal, e também estava vendo vários outros canais, né? Estava assim, uma busca desenfreada, eu tenho que achar minha igreja. Meu Deus, me ajuda. Cardápio era... Era. Né? E aí foi o que aconteceu. Quando as igrejas começaram a abrir, eu comecei a ir, fui em várias, mas realmente não me senti, assim, segura e à vontade, né? E aí, na verdade, um dos nossos amigos lá da igreja, ele trabalha comigo lá na UTI no João Alves, né? Que eu sou diarista de uma UTI no Hospital João Alves. Diego, né? Aí Diego, ele me falou, você vai com a igreja, não sei o quê. Não, estou procurando. Ele, então você acabou de procurar, porque sua igreja vai ser essa. Aí foi dito certo. Isso foi em fevereiro, né, do ano passado. E de lá para cá, graças a Deus, Deus me deu essa grande oportunidade de me presentear, né, com um pastor e uma pastora muito, muito, muito fenomenais, né? O pastor Nailson e Luciana, né? São grandes amigos. E ser conduzida por eles é realmente uma alegria, uma grande oportunidade. E o Espaço Novo Tempo também, né, me deu muitos amigos. E tem sido um lugar assim que eu tenho descoberto muitas coisas, né? Que essa sabedoria que Jesus quer nos transmitir, né, dia após dia. Graças a Deus, eles têm me estimulado muito, né, a desenvolver, né, e a buscar. E graças a Deus, né, estamos aí. Perfeito. Aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para toda a comunidade do Espaço Novo Tempo, né? Também ao nosso pastor Nailson. Amigo, você é top, viu? Sem dúvida. Tá. Onde é que entra o pedido de estudo bíblico pela Novo Tempo? Então, nessa época, né, que eu estava buscando, né? Então, as músicas e tal. Né? Isso. Aí eles diziam, aqui nós temos o guia, né, que é acordes, né? Sim. E aí, quando eu clico em um, aí você já tem um bocado. Menina, aí eu ia baixando tudo, lendo tudo. E aí foi isso, né? Uma coisa foi levando a outra. E é uma ferramenta, assim, fenomenal, né? Impressionante como a Igreja Adventista é extremamente, né, focada, organizada, né? Quantos setores, né, que ela tem para justamente abarcar toda a família, todos os setores da sociedade, né? E realmente a gente percebe que é só mesmo a mão e a sabedoria e a grandiosidade de Deus para liderar um projeto como esse, né? Porque e foi algo assim que me fascinou muito nessa organização, nessa sistematização de todas as coisas, né? Sim. Que alcançou realmente, né, a minha vida. Tem transformado não só a minha vida, né, mas a vida da minha família também. Que legal. Graças a Deus. E foi dessa forma, né? Através do canal, inicialmente, e dos estudos, né? Eu fiz realmente vários. Nós falávamos aqui, né, que eu fiz a busca e ao olhar, falei, puxa vida, essa pessoa aqui, ela está maratonando, né? com muita sede. Eu falei, olha, ou ela está com uma classe bíblica, ela pega os materiais e compartilha, bem, ela está devorando tudo. É porque eu não sabia nada, né? Então, meu Deus, eu não sei de nada, eu tenho que aprender alguma coisa. E foi nessa ocasião que eu partilhei com o pastor Nailson as informações. Ele disse, não, eu já conheço e tudo mais. Mas me conta, então, chegou no Espaço Novo Tempo, e aí? Houve acolhimento? Como é que foi essa experiência de estar naquela comunidade? Foi diferente de tudo que eu experimentei, né? Nos outros lugares que eu havia procurado, né? Aqui em Aracaju. Porque ela é uma comunidade, assim,
relativamente pequena, né? Eu não tenho experiências, Sim. assim, de vivência com outras igrejas, né? Nem com outros pastores, mas foi, assim, uma oportunidade realmente, né, divina, muito importante para mim, de ser recebida, de ser acolhida e de ser instruída numa comunidade como a nossa. Né? As pessoas, elas... Mesmo se você entrar ali invisível, né? Você entra assim, como um ratinho, Sim. não querendo falar com ninguém, você percebe como as pessoas se olham. Né? E foi isso assim que me fascinou e que me cativou. Como as pessoas se abraçam, como elas conversam, né? E como, né, elas têm um relacionamento de fato. Né? Porque na pouca oportunidade que eu tive, né, de conhecer outras igrejas, eu não percebi isso. Né? Claro que eu posso ter uma interpretação enviesada, né, da realidade, Sim. mas eu me sentia assim, né, nos primeiros dias que eu fui lá, como se eu tivesse assim no tempo dos apóstolos com Jesus, né? Que Aquela legal. intimidade, aquele amor, né, Sim. uns com os outros. É isso que eu sentia no primeiro dia, é isso que eu continuo sentindo hoje, né? Graças a Deus. Então acho que é Que bom. assim uma comunidade muito, muito, muito saudável, né, que produz muitos frutos, né, que é justamente isso que Deus quer que seus raminhos, né, das suas videiras sejam, né? E não é uma comunidade livre de defeitos, né? Porque Sim. todos nós somos falhos, né? Mas sem dúvida é uma grande oportunidade estar ali. Perfeito. Tá, aí a doutora esteve lá, a música, eu creio que também deve ter assim impactado bastante, né? É uma comunidade que valoriza também a parte da expressão do adorador através do louvor. Mas e quando foi que chegou, de fato, o desejo de dizer, não, a partir de hoje eu serei batizada para uma aliança com Cristo e poder também representá-lo? Como foi a tomada dessa decisão? Então, na verdade, lá em Salvador, né, essa minha amiga, ela pertence à Igreja Batista. E a primeira vez que eu fui na célula dela foi em novembro. E 15 dias depois ia ter um batismo. Né? Aí ela me convidou, Aninha, vai ter um batismo, vamos lá. E aí, se eu já não sabia nada em 2020, né, naquele novembro lá também não sabia nada mesmo. Né? Mas aí, esse amor e essa certeza que Jesus traz, né, no nosso coração, de Sim. que a gente é dele, né, e de que a gente pode, né, e deve se entregar, não só do ponto de vista pessoal, individual, né, mas do ponto de vista das pessoas que estão ao nosso redor, né, de a gente dar, de fato, esse testemunho, foi uma certeza que veio no meu coração naquele dia, né, ainda quando eu estava lá em Salvador. Então, eu me batizei lá, a despeito de eu não participar da comunidade, né, de eu estar ali. Sim. Então, eu me batizei em Salvador, em 2018. Sim. E aí, quando eu vim para cá, eu senti nessa necessidade, conhecendo a comunidade, né, e me envolvendo, né, com as pessoas, percebendo realmente a entrega delas, eu passei a desejar fazer, né, um pouco disso também. E aí, meus amigos, né, Cláudia e Davi Valença, que eles têm uma classe bíblica, né, sim, todos os sábados de manhã, que me acolheram tão bem, que acolheram também meu marido também, fizeram essa proposição, né, de eu me rebatizar. Sim. Né, pelo fato de eu ter conhecido novas verdades, né, pelo fato de também, naquela época que eu me batizei em Salvador, meu marido, ele não ia para a igreja, né, ele tinha bastante aversão, assim, né, aos evangélicos, né, ele se dizia muito, não, eu sou católico, e não ia de jeito nenhum, e tinha vários preconceitos mesmo, assim, né, e foi algo que, quando eu disse, mozão, eu vou me batizar, ele fez, olha, só não seja uma crente chata. Porque ele tem muita aversão, né, essa questão de pessoas que, ao invés de testemunharem, né, a favor de Jesus, acabam dando testemunho reverso, né? Então, infelizmente, ele teve algumas experiências dessa, né, na vida dele e levou esses traumas, né? E graças a Deus, né, eu comecei lá em fevereiro do ano passado e comecei, né, a pedir a Deus, orar a Deus, meu Deus, né, que meu marido também possa se apaixonar pelo Senhor, né, que ele possa ter contato com a sua palavra. E foi assim, um presente que Deus me deu, né? No mês do meu aniversário, o Bruno foi lá e aí, desde então, graças a Deus, ele Amém, né, que continua, legal. né, frequentando, tem amigos, né, também e Claudinha e Davi foram assim e são, né, essenciais nesse processo, né? A classe deles também é fenomenal. E aí, diante dessa classe, eles me deram essa proposição, né, de fazer
a profissão de fé Sim. ou de fazer o rebatismo, né? Sim. E como, de fato, tinha várias coisas que eu tinha aprendido, né, na comunidade, que eles direcionaram, né, conhecimento de algumas coisas que, de fato, eu precisava ter conhecido. Então, eu optei por fazer o rebatismo e foi isso que aconteceu e foi uma bênção. Que legal. Eu ouvi falar que seu esposo também joga futebol, né? Então, ultimamente não tem jogado, né? Porque o grupo de futebol do espaço está passando aí por redefinições, mas eles jogam. Ana, doutora Ana, Deus te chamou para fazer o quê no aspecto espiritual? Para ser filha dele, né? Acho que se a gente tem essa convicção de quem é nosso pai, de ser filha, acho que o resto ele vai guiando. Não precisa a gente saber mais nada, né? Ser filha de Deus é suficiente e bastante e minha maior fonte de alegria. Que bom. Eu ouvi falar que a doutora também tem um grupo, assim como a doutora veio de um grupo, né, conheceu Cristo num grupo e faz parte de uma comunidade. Eu queria que a doutora contasse um pouquinho aqui para a gente como é que funciona esse grupo. É um grupo que tem colegas de profissão? Como é que é a formação desse grupo? Então, nossa comunidade ela começou, né, no ano passado a desenvolver mais o projeto, né, dos pequenos grupos. E aí, o grupo pioneiro foi o grupo de Ellen. E alguns meses depois, né, o pastor deu essa proposição da gente também se reunir. A gente tem o grupo dos Seven Bikers, né, que são os pedaleiros, né, da igreja. Tem os Seven Bikers, tem os Seven Runners. Mas aí, inicialmente, o pessoal do Seven Bikers fez um pequeno grupo. Né? Então, tinha o pequeno grupo de Ellen e o pequeno grupo do Seven Bikers. E eu era a anfitriã do Seven Bikers. A gente recebia, né, o pessoal quinzenalmente lá na nossa casa. E existia um outro líder, né? Pelo fato de realmente eu não ter maturidade para muita coisa, né? Não ter conhecimento, então eu fiquei como anfitriã. E aí, logo depois, o pastor me deu essa incumbência, né? Maravilhosa. Já estava ali, já estava preparando você, na verdade, pois né? Já estava me discipulando sem eu saber o que era nem discipulado, né? E aí, os PGs aumentaram de número, né? Graças a Deus, hoje a gente tem 4. E tem sido, assim, realmente transformador, né? Então, a gente tem essas reuniões, não é por modalidade de profissional, né? A gente se reúne mesmo por afinidade, né? O nosso PG, ele tem muitos pais, né? A respeito de a gente ainda não ser pais, né? Mas tem muitas pessoas com crianças, né? Em idade escolar. Mas a gente não tem nenhuma limitação, nem de idade, nem de âmbito profissional. Mas a gente, de fato, é um projeto, assim, que só traz bons frutos, né? Porque traz essa união, essa comunhão, que é algo, de fato, determinante, né? Eu acredito que quando não existe essa interação, essa partilha, a igreja, ela, de fato, perde seu sentido, né? Porque é uma unidade. Então, não tem como a gente participar de uma comunidade de fé se a gente não está ligado, né, a esse organismo, né, que é o corpo de Cristo. Então, tem sido fenomenal, assim, para mim, pelo aprendizado, pela convivência, pelas amizades que a gente vem desenvolvendo, né, e pelos milagres, né, que isso tem feito na vida de cada um. Nessa trajetória, doutora, a doutora já chegou, assim, trocar uma ideia com outros profissionais da tua área? Como é que foi esse bate-papo? Eu fico imaginando assim, porque a gente sabe que a semente a gente joga no caminho por onde a gente passa. E, naturalmente, essa semente será cuidada porque a gente está passando sempre por ali. Teve alguma experiência assim de conversar e de partilhar Cristo, de repente no teu ambiente de trabalho, com um parceiro, né, um colega de trabalho, ou até, quem sabe, dentro de uma possibilidade com alguma outra pessoa do teu círculo social? Isso é, de fato, um imperativo, né? Que Jesus deixou para a gente, né? Para a gente ir e falar da palavra dele onde a gente estiver. No nosso ambiente, não é, assim, de fato, um lugar tão receptivo, né? Para a espiritualidade. Mas, de fato, a gente percebe mais essa fome, essa sede e essa necessidade, né, do sentido e do conhecimento, né, de quem Deus é, mas por parte dos pacientes. E pelos colegas de trabalho também existe, né? E a gente vai orando, né, para que
no momento certo, a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, Com né? certeza. Que ele é uma espada eficaz, né? Que Sim. vai até cortar juntas e medulas. Então, na medida em que a gente vai semeando, tem sementes que elas vão germinar em um tempo, né? Outras que vão germinar em outro, e cabe a gente, né? Isso que eu peço assim a Deus todos os dias, né? Que mesmo com as minhas debilidades, com os meus defeitos, né? Que são muitos, que eu possa revelar quem Ele é, né? Que o meu maior medo, meu maior receio é não honrar o nome de Deus, né? Naquilo que eu faço. E nos colegas de trabalho, né, existe às vezes um pouco dessa dificuldade, né? Muitos deles já têm, né, alguma outra religião, mas o que eu busco assim focar mesmo, até pela receptividade e pela necessidade imperativa que eles Sim. têm, né, pelo momento que eles passam, é mesmo com os pacientes. Eu imagino que, diante de um diagnóstico e o paciente, deve ser um momento bem desafiador como profissional, né? De olhar para o paciente, ter a empatia por ele e ver a situação dele e, quem sabe, talvez mesmo que não faça uma oração naquele momento, mas pode ser que uma oração é feita de forma silenciosa por ele, né? Né, porque a gente sente, né, a fragilidade das pessoas, né, naquele momento. E só não precisa você falar, né, versículos bíblicos, Sim. né, ou dar uma pregação para a pessoa, né, só de você falar que existe esperança, né, isso já transforma Sim. o semblante, né, já deixa aquela pessoa com a certeza, né, de que aquela fragilidade, que aquela dificuldade que ela está passando, ou que o familiar dela está passando, é algo que, mesmo que aquilo leve à morte, existe vida, né, que existe esperança, e isso, assim, é transformador, né, muda completamente o olhar da gente, né, enquanto profissionais, e o olhar das pessoas, né, que estão ali precisando tanto desse direcionamento, dessa palavra. Se a partir de hoje não tivesse mais a experiência do pequeno grupo, dessa vinda em comunidade, como seria a sua reação? Olhe, eu digo que esse imperativo, né, que Deus falou para a gente de fazer discípulos é impossível, né, sem um pequeno grupo. Porque, primeiro, não tem como a gente aprender, porque a nossa vivência, né, de oração, a gente, Deus, ela é primordial. Mas ela só se processa, ela só se efetiva, só se concretiza no relacionamento. Então, não tem como a gente ser Cristo por aí se a gente não se relaciona com ninguém. Né? Então, a mesa, né, que é algo que o pastor preza muito, né, o relacionamento, né, o estar ali face a face, você ouvir, né, você ser ouvido é essencial, né? Não tem como, de fato, a igreja existir sem isso. Na minha pouquíssima experiência e no meu pouco conhecimento, é isso assim que eu acredito. Nesse percurso aí de reuniões de pequenos grupos, eu não sei se eu já perguntei, mas houve algum momento que algum colega, ou colega de profissão, ou algum paciente chegou e ia ter um pequeno grupo? Ah, sim, Teve? tem. Né? Teve já alguns colegas de trabalho que foram. Pacientes não, mas alguns colegas de trabalho, quando a gente convida, eles vão. Graças a Deus. Que legal, legal. A doutora Ana Terra, quando a doutora olha para um coração, onde fica o Criador diante de um coração? Ele é o centro, né, de todas as coisas, né? Se a gente olhar para qualquer coisa da criação, a gente vai ver ele, né? Porque a palavra diz, né, que tudo que existe revela a majestade, né, a força, poder, né, de Deus. Então, se a gente olhar com calma, a gente vai ver nele em todas as coisas. E muito mais que ser, né, o centro das emoções, né, o centro da vida, né, de bombear, de distribuir o sangue, né, que é a vida, na medida em que a gente
tem esse coração que deseja, né, Deus vai fazer todas as coisas. Foi a primeira coisa que a Ana Olivia me falou. Quando eu me ofereci, né, falei, eu sei que vocês têm um grupo na sua casa, né, que discute sobre Deus. Ela, ai, que bom, vamos ali. E é isso que você manifestou, é realmente tudo que Jesus precisa, nem se preocupe. Né? Porque eu disse a ela, não sei, nunca abri a Bíblia, não sei como é que faz, não sei como é que é, vou lá para ver. Ela fez, não se preocupe, porque a única coisa que Jesus precisa é um coração que deseja. Olha aí, Né? frase impactante, né? Então eu levo isso sempre. Foi a primeira coisa que ela me falou, antes mesmo da gente ser amigas. E é isso, né? Acho que o que ele quer é isso, um coração que se dispõe a ser moldado, né? Porque a gente tem, né, de fato, corações de pedra. Sim. E se a gente pede que ele nos dê, né, corações de carne, ele vai dar. E esse desejo, ele mesmo, né, que imprime no nosso coração. A gente não faz nada, né? O querer realizar vem dele. E eu acho que é isso. Quando eu olho para o coração, eu busco lembrar disso. Quem é Ana Terra? Então, eu vou repetir a resposta, né? Meu maior predicado é ser filha, né, do Deus Altíssimo. Nesses anos, pouco tempo, né, de experiência, houve algum momento que a doutora Ana Terra, ou a Ana Terra, ou Aninha, que de repente Deus pode chamar de Aninha, né? Sentiu de maneira muito próxima o agir de Deus? Sem dúvida. Né? Existiram algumas experiências assim bem impactantes e até sensoriais mesmo. Né? Mas uma delas e que me marcou e que me dá assim, a certeza e a segurança assim, até hoje é esse receio que eu tinha em relação ao meu esposo, né? Que Sim. Ele tinha essa aversão assim, muito grande, né? E eu, desde que conheci Jesus lá em Salvador, ia pedindo, né? Oh, meu Deus, coloca, né, no coração dele o desejo também de conhecer Jesus, né? De buscar a palavra dele, de conhecê-lo. E isso foi em 2018. Né? E de lá para 2020 eu vinha orando, ai meu Deus, e agora? Até agora nada. Tanto que eu peço ao Senhor, cadê? E aí um dia eu ouvi assim nele dizer, minha filha, tenha paciência, porque tudo que eu preciso, como eu já lhe disse, é um coração que deseja. E a fé vem pelo ouvir. E ele vai ouvir. Né? E foi dito certo. Né? No mês do meu aniversário, ele foi para lá, aí conheceu a classe de Davi e Cláudia e começou a ouvir. E, né, dia após dia, esse ouvir da palavra de Deus, ele é efetivo, né? Ele vai transformando nosso coração. Então, essa certeza, assim, né, de que o que Deus fala se cumpre, né, de que a gente pode descansar e confiar, para mim fez toda a diferença. Aí, quando você falou assim agora, a última experiência aqui que eu me lembro e que eu busco me confortar e me segurar essa, né, de que na medida que a gente ouve a voz dele, por mais que naquele momento a gente não seja transformado, né, porque Sim. de fato a gente é muito falha, a gente precisa realmente melhorar muito. E é um processo. Isso, né? É um processo. A gente nunca está acabado, né? Só lá na eternidade, quando Jesus for nos elucidar todas as coisas, né, que a gente vai entender. Mas na medida que a gente ouve, ele vai, né, transformando a gente, mesmo sem a gente perceber muitas vezes. Perfeito. Doutora Ana, eu quero lhe pedir, caso se sinta à vontade, pode ser que haja alguém que nos acompanha nesse exato momento e que também tem o desejo de viver um pouco da vida em comunidade. A gente percebeu que não dá para dissociar, né? Separar o cristianismo de vida em comunidade, de vida com mais empatia, do cuidado uns com os outros. E a doutora encontrou esse espaço, esse ambiente agradável que tem lhe feito bem. O que a doutora diria para alguém que tem esse desejo, mas que ainda, por algum motivo, não se aproximou de uma comunidade de fé como o Espaço Novo Tempo? Eu acredito assim que, desde o princípio, né, Deus não criou a gente para andar só. Né? Foi o que ele disse lá, né, no jardim, que não era bom, que a gente andasse só e Deus sabe o que é bom para a gente. A gente vive, né, no cotidiano, tomando nossas próprias decisões, né, querendo altivamente,
né, ser redondo no nosso nariz, né, até mesmo dominar a vida do outro, controlar, né, é algo da sociedade pós-moderna, né, essa necessidade do controle. E muitas vezes esse controle não permite que a gente viva na profundidade, a gente vive muito na superficialidade. E a gente ter essa experiência individual com Deus é transformadora, né? Então, Deus ministrou muito no meu coração enquanto eu estive sozinha, mas de fato não é suficiente, né? A gente não aprofunda, né, no nosso relacionamento, no conhecimento e naquilo que Jesus quer fazer de nós, né? Não só do ponto de vista individual, mas especialmente do ponto de vista do relacionamento. Sim. Que foi para isso que ele nos chamou, né? Ele podia, como Deus, ter feito tudo sozinho, né? Mas ele chamou 12 pessoas imperfeitas para fazerem coisas maiores do que ele fez. Então, eu diria isso, né? Que busque uma comunidade que seja, né, espiritualmente madura, né? Que tenha, né, de fato, propósitos que estão de acordo com o que a palavra de Deus diz e que é essencial esse envolvimento, né? Na medida em que a gente pode, né, chegar na comunidade e que comunidade legal, né, quero usufruir dela, mas não é só a gente receber, né? Na medida em que um rio ele não tem onde desaguar, né, não tem como ele sobreviver. Né? Então, mais do que receber, mais do que se sentir bem, mais do que se sentir acolhido, é essencial também a gente transbordar, né, aquilo que a gente recebe. É porque a gente foi criado por Deus para ser esses vasos de barro que transportam, né, esse tesouro, né, que é o amor, o poder, né, a alegria, a bondade, a paz de Deus por onde a gente vai. Né? E se a gente só receber, né, não vai ter propósito nenhum. Né? Na verdade, ele quer que a gente multiplique. E eu digo que é uma grande oportunidade. De fato, a gente ter essa experiência, a gente oferecer, de fato, né, o nosso tempo e os nossos talentos para multiplicar aquilo que Deus quer para nós. E na verdade, uma experiência muito, muito, muito engrandecedora, né, do ponto de vista pessoal. Quem pode olhar de fora, mas, né, você está... o tempo que você podia estar fazendo outra coisa, né, você está fazendo isso, mas é um olhar completamente diferente, né, para a vida, para si mesmo, para as pessoas e, sem dúvida, vale muito a pena e a gente passa a olhar para tudo realmente de outra forma, com o direcionamento, né, e a visão de Jesus sobre todas as coisas. Excelente. A gente falou de tantas coisas aqui, e falando de eternidade, né? Isso deixa o coração da gente mais tranquilo. A despeito dos desafios da caminhada, a gente sabe que as coisas não concluem por aqui. Se a doutora encontrasse Jesus hoje, falaria o quê? Rapaz, acho que eu não ia falar nada não, ia só abraçar e ficar ali, deitadinha assim no ombro dele, né? E ouvindo nessas batidas do coração que pulsou por nós aqui, né? E que continua, né, com o sangue dele, curando e operando tantos milagres, né, ainda hoje e transformando tanto, né, nossas vidas. Acho que eu não ia falar nada não, que só quem ia falar era ele, né? Tanta coisa que a gente precisa aprender, entender e muito disso a gente, né? Meu Deus, por que isso, por que aquilo, né? Por que não ainda, né? E já, mas ainda não, né? E acho que muita coisa a gente não vai entender e não necessariamente a gente precisa, né? Se a gente descansa, confia e espera, né, nele, então todas as coisas a gente vai, na eternidade, quando a gente repousar, né, sobre o ombro dele, a gente vai acabar entendendo, sem palavra nenhuma, acredito. E que bom que a eternidade será um lugar de encontros e reencontros. Lá a Bíblia fala até que a gente vai comer. É claro, Jesus teve a experiência de comer depois da sua ressurreição, de reconhecer, ser reconhecido. Então, a vida social do salvo é basicamente aquilo que Jesus viveu também aqui, né, pós-ressurreição. Então, Jesus é uma garantia para a gente de como nós reconheceremos e desenvolveremos também vida em comunidade. Então, que bom. Quero agradecer, doutora, pela sua participação conosco,
A doutora retirou um tempo assim especial para poder vir aqui. Fico muito feliz pela sua história, né? Pela contribuição que tem dado aí para a comunidade adventista aqui da cidade de Aracaju e também em outros lugares também. E creio que a tua história hoje nos trouxe alegria de perceber que, independente do nível de formação acadêmica que alguém tem, há sempre a possibilidade de crer. Não, sem dúvida. É uma dádiva que ele nos dá, né? Essa certeza, essa convicção de esperar nele é melhor do que qualquer experiência que a gente pode ter aqui. E antes da gente encerrar, queria só lembrar, né, de mais uma atividade que o nosso espaço tem. Pronto. Né, que é o Projeto Bom Samaritano. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Né, então, é um projeto que a gente está fazendo todas as quartas-feiras, lá no Hospital João Alves, né, que a gente faz... a gente constitui 15 pessoas e a gente tem uma palavra, né, de mais ou menos 5 minutos, seguida por louvor e oração em cada leito. Né? Então, a gente vai lá no pronto-socorro do Hospital João Alves, em mais ou menos uma população assim de mais de 100 pessoas, e a gente oferece, né, depois da administração bem rápida e do louvor, a gente oferece oração em cada leito, né? Então, entender ali as necessidades deles, né? Seja física, seja familiar, né? Seja espiritual, e tem a oportunidade de orar por eles. Então, quem estiver em casa e tiver esse interesse, tem sido assim uma oportunidade muito, muito, muito transformadora. E a gente vê, né, o alcance da igreja, né, as frentes que a igreja atua, mas essa oportunidade de você oferecer esperança para doentes, né, e para famílias que estão num momento tão frágil, é uma oportunidade assim realmente que não tem como a gente medir, né? Mandar um abraço para o nosso líder, né, que é Igor, e quem quiser, né, só procurar a gente para se juntar a esse projeto. E o nosso desejo é multiplicar ele, e ir para mais alas, porque pelo quantitativo de pessoas, né, infelizmente a gente só pode agir no pronto-socorro e não consegue nem atingir toda a população ali, né? A gente conversa por volta de umas 40, 50 pessoas, né? Mas se tivesse mais pessoas para a gente fazer mais horários, né, seria muito, muito legal. Eu vejo que a doutora tem o desejo de abraçar Aracaju. Assim como o Cristo abraçou a humanidade, a gente vai abraçando aquilo que a gente consegue abraçar. Parabéns, olha, eu pretendo visitar também lá esse projeto do Bom Samaritano. Tem uma frase que me chama a atenção de Carl Jung, enfim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso me chama bastante atenção e creio que pode se aplicar a todo tipo de função, de profissão, onde a gente lida com o outro. Parabéns, doutora, por desenvolver esse aspecto humanitário, que é cristocêntrico. E eu acredito que cada pessoa que chega até o teu consultório ou é atendida na tua esfera se sente acolhida, de repente, como se as suas mãos fossem uma extensão das mãos de Cristo. Isso que eu peço a Deus todo dia, né, para Ele me dar essa oportunidade e me capacitar, né, a ser um pouquinho melhor e poder ser um pouquinho dele onde a gente for. Perfeito. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, que Deus também te abençoe e te guarde. A gente viu aqui que a vida em comunidade ela é essencial, independente da função que você tenha. Viver num grupo onde pode-se ter a abertura, né, para falar um pouco dos seus sentimentos, daquilo que te alegra, daquilo que te faz sofrer. Isso é importante, é quase que uma terapia de fato de grupo. E Cristo, Deus nos criou para que a gente vivesse assim nessa relação de vida em comunidade. Então, faça parte de uma comunidade. Se você ainda não viveu essa experiência, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Nós, aqui no estado de Sergipe, estamos empenhados em viver um pouco mais em comunidade e todas as igrejas elas terão ali um espaço chamado de pequeno grupo, onde você será bem recebido e acolhido. Deus seja contigo. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Até mais.